Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Quem aceita meus mandamentos e a eles obedece, este é quem me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, perguntou: Senhor, por que vais manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda minhas palavras. A palavra que vocês ouvem não é minha, mas a palavra do meu Pai que me enviou. Estas são as coisas que eu tinha para dizer, estando com vocês. Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu lhes disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, de onde surge este amor de Cristo por nós? De onde surge este amor infinito de Jesus por nós? Do seu próprio coração. Deus nos dá este amor. Deus nos dá esta forma de amor prática que é Jesus. Ontem, o nosso, na liturgia da leitura de ontem, Jesus dizia assim: Quem agora vou estar pouco tempo com vocês. Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Mas qual é a diferença desse mandamento para o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque Jesus, neste novo mandamento, ele não faz um mandamento novo. Ele não coloca um 13º mandamento. Ele não coloca um 11º mandamento. Ele simplesmente atualiza a forma como é praticada este mandamento. E aí vem um detalhe muito interessante. Jesus coloca a forma como nós devemos amar ao outro do jeito que ele amou. Como Jesus amou? Qual foi o preço do amor de Jesus? O amor de cruz. O amor da cruz. Este é um ponto interessante do evangelho de hoje. E Jesus reatualiza este ponto. Quem aceita os meus mandamentos e a eles obedece, este é quem me ama. Ou seja, quem ama ao próximo, quem aceita ao próximo, quem respeita o próximo, está disposto a amar também a Jesus. Mas como nós queremos amar a Deus, como nós queremos amar a Jesus, se nós desrespeitamos o nosso próximo? Se com ele a gente vira a cara? Qual é a nossa relação com o próximo? É muito interessante pensarmos nisso. O Evangelho de hoje nos traz essa reflexão. Judas então pergunta para ele: Senhor, por que vais manifestar-te a nós e não ao mundo? Ou seja, por que você fala com nós essas coisas e não fala diretamente com o mundo? Jesus explica: Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Como que é guardar a morada? Como que é guardar a palavra? Guardar a palavra é você pegar a palavra, escrever num livro e colocar dentro de uma caixa para ninguém ver? Não olha não que isso daqui é a palavra de Jesus. O guardar que Jesus ensina, e isso é um ponto muito interessante para nós falarmos do Evangelho de hoje, porque o guardar que Jesus ensina
Não é o guardar que nós conhecemos, o guardar de realmente guardar aquilo, mas é o guardar de manifestar aquilo que foi falado, para que outros também guardem aquilo que Jesus disse, para que outros também cuidem daquilo que Jesus disse. Este é o segundo ponto. Muitas das vezes nós escondemos aquela palavra de Deus no nosso coração. O que na verdade Jesus quer é que nós falemos daquela palavra para outras pessoas. E isso é um ponto interessante. Se nós falamos, se nós divulgamos, se nós espalhamos a palavra de Deus, nós estamos cada vez mais sendo semeadores de Jesus. Só que para semear também precisa praticar. Quem semeia também pratica aquilo que Jesus fala. Não adianta somente a gente tentar ensinar a pessoa e a gente não aprender algo com aquilo. Nós precisamos ensinar aquela pessoa da mesma forma que nós aprendemos. Quando eu vou ensinar alguém a fazer algo, eu preciso também ter aprendido aquilo que eu ensinei. Porque senão o meu ensinamento não vai valer de nada. Nem eu vou saber aquilo. Mais um ponto em que Jesus quer colocar no Evangelho de hoje. Essas coisas que eu tinha para dizer com vocês, mas o advogado, o Espírito Santo que meu Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas. Ou seja, o que Jesus faz com os discípulos? Jesus dá um breve resumo. E aí vem um ponto muito interessante do Evangelho de hoje. Caríssimos irmãos e irmãs, por mais que a gente tente, nós não vamos conseguir ensinar tudo para a pessoa. Por mais que a gente tente mostrar tudo para aquela pessoa, ela não vai conseguir aprender a maioria. A maioria das coisas ela vai aprender na raça. A maioria das coisas ela vai aprender vendo e não escutando. Eu tentei, com os meus catequizandos, ensinar tudo aquilo que eu pude, tudo aquilo que eu queria. Mas teve muitas coisas que eu não consegui. Teve muitas coisas que, devido ao tempo, devido à razão de algumas missas que teve, e nós não pudemos ter o encontro. Teve muitas coisas que eu não consegui mostrar para eles. Mas eles deixaram de aprender? Não. Aprenderam da mesma forma. Aprenderam vendo. Aprenderam observando. Também eu não deixei com que eles fossem sem com que eu mostrasse o caminho certo para eles. Não deixei com que eles fossem embora sem com que eu mostrasse alguma direção para eles. É exatamente isso que nós devemos fazer. Se cuidar de ensinar o básico e deixar com que a pessoa ache o caminho para seguir. Se ela vai achar o caminho certo ou errado, isso é ela. Nós muitas das vezes se martirizamos com o outro. Não, porque se. Principalmente mãe tem muito de fazer isso. Porque se meu filho não tivesse entrado naquele caminho, que muitas das vezes eu acho que eu joguei ele naquele caminho, muitas das vezes eu coloquei meu filho naquele lugar, naquela situação. Se eu tivesse mudado, se eu tivesse segurado mais, nós não fazemos nada mais, nada menos do que a nossa obrigação. O pai, e olha que eu não sou pai, mas eu já escutei isso de um padre. O pai ele não faz nada mais, nada menos do que a sua obrigação como pai, ensinado por Deus. E aquele que reza o terço, aquele que faz as orações diárias, que está sempre em sintonia com Jesus, esse é o que mais vai escutar a voz de Deus. E é isso que diferencia um pai de um filho. Às vezes, o filho pode sim escutar a voz de Deus, pode sim querer seguir o caminho de Deus, mas às vezes o filho não vai querer seguir este caminho, vai querer seguir o caminho mais fácil, vai querer ir pelo caminho mais simples da vida, que é o caminho do encardido. E nesse caminho ele vai descobrir que não é o caminho mais simples, mas é o caminho que mais condena. Nós precisamos.
dar o primeiro ensinamento, deixar com que eles sigam. Nós precisamos dar o primeiro passo. Você deve ir e deixar com que eles façam o resto. Mas um ponto que Jesus quer nos mostrar no Evangelho de hoje. O Pai vai enviar em meu nome. Ele ensinará a vocês todas as coisas. E vocês se lembrarão de tudo o que eu lhes disse. Eles vão lembrar mesmo? A pergunta que eu faço, neste evangelho, Jesus ainda estava vivo. A pergunta que eu coloco para vocês, no momento que começaram a acontecer todas as causas, vejamos que nós estamos em João 15, 14. João 14. Poucos versículos depois, poucos capítulos depois, Jesus vai ser preso, morto, crucificado. E o que os discípulos farão? Se fecharão por medo dos judeus. O que Jesus diz? Quando essas coisas acontecerem, vocês se lembrarão do que eu lhes disse. Nós, muitas das vezes, estamos tanto ocupados com as coisas do mundo, muitas das vezes a gente está tanto preocupado com as coisas que acontecem ao nosso redor, que a gente esquece de Jesus. O padre esses dias deu uma catequese para nós. Muitas das vezes, na hora do cordeiro, eu pego e vejo gente que está cumprimentando a paz. Não, eu não digo que não pode dar a paz. Claro que pode. Mas quando eu digo saudai-vos em Cristo Jesus, é para que nós se saudemos a paz antes de começar o cordeiro. Para que quando comece o cordeiro, todo mundo esteja com os olhos fixos no altar. O que acontece no altar no momento que começa o cordeiro? Eu estou partindo o pão. A âmbola que estava dentro do sacrário com o Cristo, agora está em cima do altar. Ali é Cristo vivo. E nós muitas das vezes não reconhecemos isso. A nossa diferença para com os outros, a nossa diferença para com a outra pessoa, não deve existir dentro de uma igreja. Então, quando eu falo saudai-vos em Cristo Jesus, eu não estou cumprimentando para mostrar, olha, eu quero ser amigo seu. Mas eu estou cumprimentando desejando a paz para ele e para o coração dele. Ali todos são irmãos. Não existe ninguém inimigo de ninguém. O último ponto que Jesus quer passar para o evangelho de hoje é que se alguém me ama, guarda a minha palavra e o meu Pai o amará. Que coisa interessante, o Pai o amará. O amor de Deus é um amor que crucifica? O amor de Deus é um amor que castiga? O amor de Deus é um amor que tortura? Não. Mas muitas das vezes a gente raciocina o amor de Deus como um amor que tortura, que castiga. O amor de Deus é um amor puro, que tudo pode transformar. Então, que no Evangelho de hoje nós saibamos relacionar exatamente isso. O amor que Deus quer nos passar para o Evangelho de hoje é um amor que tudo reconstrói, que tudo muda, que tudo transforma. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.